Convidamos também o palestrante Lieutenant Colonel André Joseph Philippe Dufoy. Tenente Coronel André Dufoy ingressou nas Forças Armadas em 1982, tendo participado de projetos especiais no Quartel-General da Defesa Nacional, bem como de missões da OTAN e das Nações Unidas. Destaca-se sua atuação ativa como promotor e defensor em diversas cortes marciais e perante o Tribunal de Apelação das Cortes Marciais do Canadá e o seu desempenho em Winnipeg como Assistant Judge Advocate General, na 1ª Divisão Aérea Canadense. Serviu na Bósnia-Herzegovina e exerceu suas tarefas como assessor jurídico do comandante da Divisão Multinacional Sudoeste. Ainda também atuou como assessor jurídico do comandante da Missão das Nações Unidas no Sudão. Durante um período de mais de 20 anos, de 1988 a 2011, e em razão de sua expertise em técnica legislativa, o Tenente-Coronel Dufoy tem buscado modernizar o sistema de justiça militar canadense por meio de iniciativas legislativas. Recebeu várias condecorações por seu papel de liderança e excelente trabalho de equipe. Atualmente exerce a função de diretor jurídico na área de operações da Justiça Militar. Ouviremos neste momento a palestra que será proferida pelo Lieutenant Coronel André Joseph Philippe Dufoy sobre o tema A Experiência Canadense, abordagens para o fortalecimento da Justiça Militar. Com a palavra, o palestrante. Você me atropelou, né? Mas tudo bem. Vai projetar. Não, agora a gente já passou por tudo isso. So, good afternoon, everybody. It's my pleasure, first and foremost, I would like to, first of all, to express my sincere thanks and gratitude for having me to address por me trazerem aqui para me dirigir a esta tão conhecedora audiência e por me terem dado uma calorosa boa-vinda ao Brasil. Este seminário nos dá a oportunidade para aprender uns com os outros. Como vocês sabem, estão conscientes, o direito comparativo sempre foi uma boa fonte de informação que nós deveremos considerar quando fazemos escolhas razoáveis que estarão de acordo com os nossos esquemas, modelos legais. Como vocês poderão ver através da minha apresentação, eu vou tentar lhes dar uma visão da nossa abordagem e tentar lhes dar a linhas guia em relação ao que foi reformado na Justiça Militar canadense e também o porquê estas reformas foram feitas e, brevemente, quais foram os pontos de pressão fundamentais e, finalmente, como nós conseguimos reformar, ou, em outras palavras, quais foram os melhores meios para chegar aos fins pretendidos. Eu tenho o controle do ecrã, da tela, para poder trocar o slide.
Muito bem. Como Como poderão ver pela minha apresentação, eu vou lhes dar um contexto em relação à legislação canadense e o Código Disciplinar. E, no segundo ponto, discutir os aspectos do nosso escritório do juiz advogado-geral, quais são as responsabilidades do JAG e os principais componentes do sistema de justiça militar. Terceiro ponto, vou lhes dar uns aspectos relativos à finalidade e atributos militares exigidos e a finalidade da sentença. E, em quarto lugar, e eu acho que isso é fundamental na minha palestra, os desafios e abordagem para reforçar a justiça militar. A base que eu tive o privilégio de trabalhar na reforma legislativa nos últimos 18 anos, e eu vi muitas mudanças ao longo do caminho. Não estou dizendo que são as mudanças corretas, mas foram claramente as mudanças corretas para o Canadá até agora. No entanto, há sempre uma diferença entre aquilo que precisamos e, é lógico, precisamos avançar na legislação que é necessária, levando em consideração os precedentes que temos na Suprema Corte, nos tribunais de apelação e assim por diante. Muito brevemente, a Constituição, com o ato de Constituição depois de 1822 no Reino Unido, e a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, que garante que tudo está de acordo com a lei. Também temos o estatutário, o Ato Nacional de Defesa, que é um código de disciplina que funciona no Exército com fins específicos militares para delitos que acontecem nesse ambiente, como ausência sem aviso, desobediência ao comando e assim por diante. Finalmente, o aspecto regulatório, onde nós enfatizamos como o sistema funciona e do ponto de vista de procedimento realmente é levado a efeito. Eu gostaria de salientar a subsecção 11 da Carta Canadense dos Direitos e Liberdades. A subseção 7 fala do direito à vida e à liberdade das pessoas e também o direito de estar seguro contra qualquer incerteza que possa advir do exterior. Existem alguns direitos em relação à detenção e, como vocês sabem, vocês precisam saber a razão pela qual estão sendo detidos. E, finalmente, na subsecção 11, os procedimentos em qualquer corte, tribunal e qualquer assuntos penais. A pessoa que é acusada tem o direito de ser informada do delito e da ofensa cometida, de ser julgado num tempo razoável, não ser compelida a ser uma testemunha em qualquer procedimento contra si próprio. E a 11D é ser julgado por um tribunal independente e imparcial, e eu vou voltar a este ponto em seguida, e não ser detido sem razões plausíveis. A Suprema Corte do Canadá reconheceu o sistema de justiça militar em dois casos principais, que são o caso do Mackay versus a Coroa e o Généraux versus a Coroa também em 92. O primeiro em 80, o segundo em 92. No 11F, qualquer pessoa acusada de um crime tem o direito
E na nossa corte marcial, que é composta por 5 pessoas, inclusive oficiais não comissionados, existe a possibilidade de que os membros não comissionados possam também estar presentes de forma a acompanharem todo o processo desde a parte inicial até a instância superior. Isso foi feito assim porque nós sabemos que o pessoal militar que está nas hierarquias de liderança pode realmente ter a capacidade de julgar outra pessoa. Muito rapidamente, a jurisdição é importante num sistema militar e a jurisdição sobre a pessoa é fundamental, é chave, eu diria. As forças de reserva em circunstâncias específicas, que é reiterada no ato de defesa nacional. A jurisdição sobre o delito, temos, é claro, que lidar com qualquer delito sob o Código de Disciplina, desobediência ao comando, etc., mas também a subsecção 130 do Ato de Defesa Nacional também incorpora todos os delitos criminais e toda a legislação federal é incorporada aqui. Nós temos um caso no Tribunal de Apelo, na Corte, que é o caso de Moriarty, que está argumentando que a subsecção 1.30 que é demasiadamente abrangente. Eu deixarei os meus comentários para depois, mas essa é uma questão que nós temos que lidar e, obviamente, haverá posteriores desenvolvimentos em relação a esse assunto em particular. O tipo de tribunal que nós temos tribunais em que a cadeia de comando é responsável por acusar e julgar por delitos menores em tempos de paz e em tempos de conflitos armados, e certificando-se que essas ofensas, esses delitos são tratados de forma rápida e justa. Você pode dizer, podem pensar que na cadeia de comando, o presidente do tribunal, a pessoa independente, imparcial, de acordo com a Carta de Direitos e Liberdades. Nós não tivemos nenhum desafio em relação a essa perspectiva, mas é óbvio que temos a subsecção 1, em que a carta, em que podemos demonstrar que isto é um verdadeiro requisito e que o limite razoável está prescrito numa democracia, numa sociedade democrática, e desde 1982 nós não tivemos nenhum desafio, nenhuma contestação em relação a isso. É possível que tenhamos no futuro, temos que melhorar sempre, estamos sempre tentando buscar o que é melhor para o país e sempre escutando os vários parceiros na matéria. Temos o sistema da corte marcial, que pode ser um juiz somente ou um júri com 5 membros. O juiz que decide quem deve ser julgado por um só juiz ou por um júri é o Ato Nacional de Defesa, e essa emenda foi feita em 2008 na nossa legislação. E depois disso, depois de 2008, há requisitos para que a corte seja composta por oficiais, membros que cheguem a uma decisão unânime em relação a alguns aspectos fundamentais, como seja culpado ou inocente, ou incapaz de enfrentar um julgamento, ou não responsável criminalmente por algum distúrbio mental,
e todas as outras questões são votadas de acordo com maioria. De forma interessante, também existe uma tendência na legislação para impor castigos mínimos, penas mínimas, e os juízes estamos lidando com este assunto em tribunais civis e, obviamente, quando tiramos a discrição do juiz para atribuir uma sentença, isso pode ou pode não ser a favor ou contra a Carta de Liberdades e Garantias e Direitos. Então temos que continuar olhando para esse aspecto e estar consciente das várias demandas, mas até o momento, conforme eu disse, também não tivemos nenhum desafio contrário a esta perspectiva. Em termos de finalidade dos processos sumários, qual é o propósito por trás disso? Isso é o que nós fornecemos nas regulamentações, na QRO, no artigo 108.02, que é proporcionar e fornecer justiça rápida e imparcial, que é fundamental, principalmente em respeito e, sobretudo, em respeito a delitos menores em serviço. E a ideia, o pensamento principal é contribuir para a manutenção da disciplina e eficiência militar, e é algo que nós sempre buscamos fazer. Nós proporcionamos ao acusado o direito de ser julgado por corte marcial, o direito de chamar um advogado antes de ir à corte marcial ou antes de um processo sumário, e nos casos em que o oficial comandante considera o réu culpado, existe uma redução de patente ou uma detenção, e 25% do seu salário será uma das formas de punição também. Então, a oportunidade de dizer que eu posso ser julgado por uma corte marcial ou então posso ser julgado pelo meu comandante direto. Em relação às decisões de cortes marciais de apelação e revisão, tem os direitos todos garantidos no Tribunal de Apelação e Revisão, e existe o direito para se dirigir à alta autoridade que poderá então julgar você ou a pessoa em causa e emitir o parecer relativo ao assunto em questão. Do outro lado, aqui nesse esquema, do lado direito, vocês veem os tribunais provinciais em que garantem os direitos civis, em que tem os tribunais do júri ocorrendo, e a Corte de Apelação até a Suprema Corte do Canadá. Do lado esquerdo, tem o sistema da Corte Marcial, com apelações diretas, e se existe uma descida ao nível inferior, pode sempre ter a possibilidade de subir para a Suprema Corte do Tribunal Militar. Em relação ao julgamento sumário, aqui no lado esquerdo inferior, não é possível julgar nenhum delito generalizado, apenas alguns específicos, aqueles delitos que estão ligados e que são essenciais para que a cadeia de comando tenha efetividade operativa em campo. Vamos falar agora da segunda parte da minha apresentação, que descreve no sistema de corte marcial.
os componentes principais desse sistema. Em 1998, depois de alguns dos problemas que tivemos na Somália, em 1994, nós tivemos que pegar o touro pelos cornos, assim dizendo, e certificar-nos que os atores-chave não eram só independentes uns dos outros, mas também eram vistos pelo acusado, pelos observadores, que estavam tendo uma abordagem correta e apropriada. O que nós fizemos foi reforçar os deveres e funções do diretor de monitoramento de acusação. O Ministério Público teve um papel quase judicial, de modo a apresentar queixas em frente a um tribunal militar antes de decidir quais das ações deveriam ser levadas a efeito. E dentro dessa discussão do sistema criminal, isso tem que ser feito de um modo justo em todos os momentos do processo, com consistência e, eu diria ainda, com neutralidade. Também temos um diretor de serviços consulares de defesa, em que todo acusado tem o direito a ter um advogado civil ou de lhe ser fornecido um aconselhamento de defesa da área militar, com experiência na área, que preparará o seu caso e até acompanhará você ao corte marcial, ao tribunal de apelo, se existir algum mérito na sua demanda, como é óbvio. O terceiro, que é o juiz militar, que também criamos a parte do escritório do JAG, do JAG. Este escritório, estamos falando de 37 milhões de pessoas, mas nós temos 4 juízes que lidam com esse tipo de noções e temos quase entre 60 a 80 cortes marciais por ano. Não é muito, mas o ponto que estamos discutindo aqui é que temos casos importantes, como algumas atuações no Afeganistão, e é realmente importante que nós tenhamos esse sistema a nosso dispor. O escritório do juiz militar-chefe tem que ser visto como independente e imparcial. E eu voltarei a este ponto um pouquinho mais tarde na minha apresentação. Também o papel da cadeia de comando, principalmente ao sistema de julgamentos sumários e, finalmente, no que toca à polícia militar, que tem a capacidade por si própria de levar a efeito ações investigativas e também tem a autoridade de apresentar queixa. A polícia militar é comandada pelos delegados-chefe, por um chefe da polícia militar que é responsável por todos os seus membros. O juiz advogado-geral, o escritório do juiz advogado-geral é chefiado por um oficial, como vocês podem ver aqui à vossa esquerda, é composto de um oficial das forças de reserva, um oficial das forças ativas, para todo o tipo de mobilização necessária. É importante compreender que o juiz advogado-geral, no Ato de Defesa Nacional, teve o papel de ser o superintendente da administração da Justiça Militar, o que significa que tem de revisar e monitorar o sistema e verificar se ele está funcionando ou não. Esta é a nossa organização, que está espalhada no nosso país, no território.
com 6 zonas de horárias diferentes, com a capacidade de responder a desastres naturais, para fazer tudo assim. O ofício do juiz, o escritório do juiz advogado-geral é no Ottawa, na zona central do Canadá, mas também temos em Halifax, na costa oriental, e também em Comox, na costa ocidental. A força é comandada a partir do quartel de Winnipeg. Quando nós tivemos, por exemplo, o encontro do G8 em 2009, aliás, em 1998, nós controlámos todo o aparato sobre o que estava acontecendo no país, em Alberta, no caso, quando houve o encontro do G8. A missão e a visão do juiz advogado-geral. Sem isto, não é suposto nós fazermos nada. Eu creio que isto nos permitiu, nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, digamos, fazer um pouco a propaganda dos serviços legais e verificar o que é possível fazer e aquilo que nós gostaríamos de fazer na visão e na missão do juiz advogado-geral, com o Conselho Jurídico Advogado independente, com foco nas questões jurídicas, com soluções concretas, e também abrangendo todo o espectro da lei militar, que inclui também o direito administrativo, direito constitucional, etc. O juiz advogado-geral também pede que os advogados façam parte desta equipa que possa contribuir para umas forças armadas disciplinadas e missões bem-sucedidas, de forma a refletir os valores canadenses e as normas da lei. Uma das tarefas que nós temos quando lidamos com a legislação, mesmo com os parlamentares, é explicar a lei. Não defender um ou outro ponto de vista, mas explicar a lei, explicar aos indivíduos, aos congressistas, para poderem decidir o que melhor atende. E temos realmente que ser sempre prudentes e cuidadosos e manter-nos objetivos, apesar que nós consumimos anos para fazer avançar a legislação no Parlamento. Em abril de 2011, o juiz advogado-geral decidiu, foi-lhe dado mandato para ter uma nova divisão da Justiça Militar e também uma visão de administração. E o JAG deu pessoal para essa equipe, para desenvolver o trabalho de construção de políticas, formulação de políticas, assuntos do dia-a-dia e também para observar tendência da legislação e preparar projetos. Eu fui responsável por uma destas divisões que tem a ver a responder à comunicação social, manter contato com a imprensa, acompanhar os trabalhos do Congresso, e nós temos que nos manter com os nossos olhos e ouvidos abertos, pois podem não haver ambientes tão propícios, ou temos que ter cuidado com o ambiente por onde nos deslocamos. Avançando agora para a terceira parte da minha visão geral, sem um propósito nós não conseguimos fazer nada de importância. Então, o caso do GNR, a decisão histórica que nos permitiu avançar com uma legislação específica
o juiz Lamer, que era o chefe da Corte Suprema do Canadá, escreveu que essa decisão, e eu gostaria de ressaltar aqui o fato, ele disse para manter as Forças Armadas num estado de prontidão, os militares devem ser capazes de garantir disciplina interna de forma eficiente e eficaz. Ele disse, recorrer a cortes criminais ordinárias seria, como regra geral, inadequado para cumprir necessidades disciplinares particulares dos militares. Há, portanto, necessidade de tribunais militares específicos. Quais são, basicamente, os atributos exigidos da justiça militar, aliás, para o sistema da justiça militar? Quais os atributos? Eu diria, argumentaria que são aqueles, antes de mais, ecoando um comentário do juiz Baker, ter a jurisdição exigida. É muito importante com o objetivo de manter a disciplina e eficiência moral das tropas e também para manter a efetividade operacional. Como eu mencionei nos meus procedimentos, isso é importante, obviamente, isso é do interesse serem lidados rápida e eficientemente e de modo justo. É importante também compreender, para a compreensão ter a compreensão da importância da disciplina. Finalmente, o sistema de justiça militar deve ser justo e a percepção também de que é um sistema justo. Como qualquer sistema legal, nós também temos as exigências de seguir a lei constitucional e também a Carta de Direitos e Liberdade. E temos que manter em mente que nós temos que operar rapidamente, temos que ter um sistema que seja portátil e flexível. Então, para fazer isto, nós apresentamos um projeto de lei ao Parlamento que foi assumido pelo Senado e pela Câmara dos Comuns em junho deste ano. E um dos princípios da finalidade da sentença foi assegurar que o nosso processo de sentenças reflete as normas legais canadenses, mas também a lei militar. Então nós tivemos no primeiro tópico aqui deste slide promover a efetividade operacional das Forças Armadas canadenses, contribuindo para a manutenção da disciplina, efetividade e moral. O segundo tópico, que está abaixo, é o que é oferecido durante o processo. Vou mudar agora para a quarta parte do meu sumário e talvez a mais importante. Tem a ver basicamente como nós procedemos para atualizar e fortalecer a justiça militar. Nós temos uma lei. Devo começar dizendo que nós temos uma revisão independente do ato de defesa em 2003, mas por conta do governo minoritário, esse ato não foi assente, só recentemente foi ratificado. Isto normalmente não é o caso, mas isso nos dá muitas opções e oportunidades para falar com vários congressistas e persuadi-los para que eles tenham uma boa compreensão de onde vêm estas propostas.
e sobre como as coisas devem ser feitas. Nós regressamos em 2011 e em 2013 nós tivemos sucesso. Nós tivemos uma lei com 66 páginas que garantiu a segurança dos juízes militares em relação à sua idade de aposentadoria, que também estava na lei C-16. Mesmo princípio, um pouco mais também sobre a proteção dos atores-chave no sistema da justiça militar e também sobre como melhorar o sistema de penas, que é o único remédio pelo qual os membros das Forças Armadas têm para apresentar uma reclamação sobre alguma justiça identificada nas Forças Armadas. Por injustiça, eu quero falar mais em termos de injustiça no contexto de leis administrativas, mais do que num contexto judicial. Este é o sistema, não pode ser utilizado quando há temas disciplinares em questão. Então nós consumimos, na realidade, 8 sessões no Comitê da Câmara e 5 sessões no Comitê do Senado. E a variedade de observações testemunham perante os testemunhos dados perante o Comitê da Câmara e do Senado deram-nos a oportunidade de falar sobre o nosso sistema. Bom, vou agora ressaltar alguns dos aspectos da Lei C-15, que fortalece a justiça militar. Obviamente eu discuti os tópicos mais importantes, a articulação do propósito, objetivos e princípios do sistema da justiça militar, mas também incluímos como parte, uma parte para nos permitir as sentenças de restituição intermitentes e estamos agora trabalhando sobre a regulação que inteiramente vai eliminar os aspectos pessoais das mudanças. E agora eu gostaria de chamar a vossa atenção para o que eu creio ser um dispositivo muito chave no Canadá que nos permite avançar e fazer mais em relação à reforma do sistema de justiça militar. Em 1997, nós tivemos a oportunidade de ter o anterior chefe de Dixon para escrever um relatório sobre o nosso sistema. Como eu mencionei anteriormente, este juiz recomendou ao Ministro da Defesa Nacional que os atores-chave no sistema de justiça militar sejam separados e que as suas funções sejam definidas nesse ato. Isso incluiria também, pois antes o Ministro da Defesa Nacional tinha um pequeno papel na administração do dia-a-dia do sistema de justiça militar. E isso foi removido da lei. Nós também tivemos duas outras oportunidades, que foi o relatório de Lamer, que foi a primeira revisão independente. A primeira revisão independente é muito importante para compreender que houve no diploma de 1998 havia um artigo que determinava ao Parlamento fazer a revisão da legislação após um relatório independente de uma autoridade de revisão independente. Então o chefe de justiça Lamer, ex-chefe de justiça Lamer, foi escolhido para fazer esse papel por conta dos vários
Mas por conta de este ano nós tivemos sucesso e continuamos no bom caminho, embora tenha havido um certo atraso que nós não queríamos. Houve uma segunda revisão independente conduzida pelo chefe de justiça Lassage do Tribunal Superior de Ontário, que nos deu outras provisões para avançar e para refinar o nosso sistema. Nós entendemos que este foi realmente importante, pois a autoridade revisora não está fazendo isto por conta própria, está fazendo isto em contato com a população, visitando bases e oficiais, encontrando membros que não são da comissão, oficiais em geral. Então teve uma verificação, digamos, da realidade para saber o que realmente está acontecendo e percebendo o que está indo bem e o que não está indo tão bem em relação do ponto de vista da tropa. Então é importante compreender uma segunda revisão independente. O Ministro da Defesa Nacional, em junho de 2012, aceitou, por vasta maioria das recomendações feitas pelo juiz Lassage, e nós tivemos este desafio novamente para avançar. Nos casos, as recomendações que o juiz Lassage mencionou, algumas ordens de proibição para juízes, como nós entendemos no Tribunal Marcial, o poder tem que ser provido pelo um ato nacional de defesa. E temos que minimizar os fatores adversos, quando, por exemplo, quando uma pessoa é repatriada de um teatro de operações, por exemplo, para instalações, nós temos que olhar para isto com mais cuidado. Temos que avaliar, talvez, períodos de ordens provisionais ou durante algum período, algum tipo de quarentena que possa ser utilizado, por exemplo, em caso de assédio sexual. Então, por que é tão importante ter revisão independentes? Eu creio que é muito importante ter uma provisão específica que se focalize, e uma dessas provisões tem que ser revisada. Obviamente, nós temos uma bênção do Parlamento para revisar o nosso sistema de justiça militar. Nós escolhemos uma provisão específica e no relatório Lamer foi basicamente sobre o que era definido no diploma C95 em 1998. Mas o terceiro tópico aqui também leva-nos ao ponto onde nós dizemos sim, a revisão independente, ou a autoridade da revisão independente tem que ter algum tipo de subordinação à autoridade militar, mas também dos académicos da sociedade civil que acompanham o sistema e de críticos, etc. E nós, e o juiz, e a autoridade de revisão independente têm a obrigação de coletar todas essas contribuições e fazer um relatório extensivo para o Ministro da Defesa Nacional. No Canadá, nós temos tido muito sucesso nesse mecanismo para realmente nos mantermos à frente da agenda, adiantados em relação à agenda, digamos, aceitando que ainda o fato de termos um governo minoritário. Mudando agora para a importância, como eu mencionei, na Lei C15, a próxima autoridade de revisão independente terá que lidar com a justiça militar, basicamente a revisão do Código de Serviço e Disciplina,
o capítulo 3 do Ato de Defesa Nacional, verificar as funções do Marechal Reitor, a Comissão de Reclamações da Polícia Militar, pois quando um agente policial ou um elemento das forças policiais tem uma reclamação contra a sua conduta ou alguma reclamação, esta comissão independente tem jurisdição sobre essa queixas e outras provisões. Nós definimos essa provisão para um ciclo de 7 anos. Achamos que o ciclo de 5 anos era muito curto, pois durante esses 5 anos você tem que anexar uma série de diplomas anexados e fazer uma pesquisa para ver se o sistema está funcionando ou não. E é mais importante, portanto, fazer a avaliação correta sobre a mudança de política que nós formulamos e também como avaliar qual é a melhor abordagem para melhorar o sistema, que, como vocês podem ter percebido, nem sempre é fácil, à luz dos estatutos, das exigências, da efetividade operacional, etc. Então, por que existe a necessidade de fazer essa revisão? Em primeiro lugar, eu diria que isto dá às iniciativas do JAG a oportunidade de melhorar a eficácia e eficiência do sistema e alinhado com as funções e com o papel do próprio escritório do JAG de supervisionar o sistema militar. E também, e este é o segundo ponto, também temos emendas a outros atos com consequentes emendas ao Ato Nacional de Defesa, de forma que possamos estar modelando o processo à medida que ele vai avançando. E, em terceiro lugar, a separação dos poderes, e as cortes têm uma palavra a dizer. E, como eu disse antes, temos que pegar o touro pelos cornos, porque as decisões, às vezes, são difíceis de tomar. E, em 2001, tivemos que decidir reforçar a independência dos juízes. E vou falar disso de uma forma bem breve no próximo slide. Também temos relatório dos comitês do Senado, em que o Senado é igual ao que é o do Brasil, que eu penso que é eleito. Os membros do Senado, no nosso caso, não são eleitos, mas com o devido respeito, eles têm o tempo para fazer relatórios bem úteis e abrangentes para nós, e às vezes eles nos proporcionam boas recomendações que nos ajudarão a avançar. Em 2008, quando estávamos desenvolvendo emendas rápidas na Casa dos Comuns, a ministra da Defesa achou que era importante deixar o Senado preparar um relatório e olhar alguns dos aspectos do sistema de justiça militar. E essas recomendações foram adotadas e a maioria delas foram feitas dentro do escopo do C15. Eu destacaria este primeiro ponto aqui, que temos como resultado da decisão LeBlood no Tribunal de Apelação, na Corte de Apelação, temos que enfatizar a segurança e o ganho de independência dos juízes, de modo a cumprir com a seção 11D da Carta de Direitos. Há 3 critérios que têm que ser cumpridos: segurança do processo, segurança financeira e a independência institucional do tribunal ele próprio. E dentro da decisão LeBlood, porque os juízes eram apontados para um período para mandatos de 5 anos,
isso não era o suficiente para confirmar ou afirmar a segurança, a independência e a imparcialidade dos juízes. Então, aquilo que escolhemos como política, como membros da Força Militar, é manter um padrão de 60 anos de idade como teto em que o juiz pode desempenhar suas funções, porque lembrem que os nossos juízes devem ser levados ao terreno, deslocados para o terreno, ir ao teatro de operações, e tem que ter a capacidade para fazer isso e de cumprir com os princípios de universalidade do serviço que nós temos nas secções 2 e 3 do Ato de Defesa Nacional. Outras melhorias que levamos a efeito nesse sistema, a primeira delas obriga que as queixas sejam apresentadas até um máximo de 6 meses depois do delito, de modo a que as queixas sejam apresentadas rapidamente e que possamos lidar com o assunto em 1 ano. Então, um período de 6 meses é uma inovação. Isso requer que a Polícia Militar conclua o seu relatório de modo eficaz e efetivo. Já tive algumas conversas com o Marshal Militar em relação a isso, e isso é realmente um aspecto fundamental. Também temos e pensamos que era importante distinguir no Ato de Defesa Nacional uma cláusula que poderá incluir o histórico criminal em alguns casos, mas não em outros. Nós basicamente escolhemos e debatemos isto em frente, juntamente com o Parlamento, e escolhemos 27 delitos que têm castigo efetivo até 2 anos, mas também com um limiar. Por exemplo, se a Corte Marcial, ou eu poderia dizer o comandante em serviço, der uma reprimenda ou achar que você deve ter uma diminuição do salário, uma penalidade menor, então você não será penalizado. Você deveria mencionar que a reprimenda, por exemplo, vai dar origem a uma condenação criminal. Então, esses limiares têm que ser analisados individualmente, caso a caso. Tivemos vários debates antes de chegarmos a uma decisão nas 2 câmaras, a Câmara dos Comuns e a Câmara do Senado. E a procuradora, na época, disse que qualquer pessoa pode discordar em relação a onde estabelecer o limite, mas aqui foi onde nós decidimos estabelecer o limite, é um princípio que nós defendemos. Algumas melhorias em relação aos painéis de cortes marciais também. Por exemplo, relativamente à composição, que é de 5 membros, se o acusado não é um oficial não comissionado, o membro sênior será um tenente-coronel e não um coronel, como o caso anterior. Terá um outro oficial e 3 membros não oficiais da patente de sargento ou abaixo, porque eles têm uma posição de liderança para julgar estes casos específicos. É importante também, se os delitos são cometidos em teatros de operações, que as pessoas
entendam o sistema e possam apelar para a justiça disciplinar. Vocês devem estar conscientes que o juiz militar é aquele que, por lei, está autorizado, é o único autorizado a impor penalidades. Os membros da Corte Marcial não têm essa autoridade. Nós pensamos que era melhor fazer isso para uniformizar e dar maior consistência a todo o sistema. Finalmente, vou concluir a minha apresentação com este slide, dizendo que temos que está no nosso melhor estado para reagir a uma decisão de uma corte marcial, um apelo, e também temos que responder aos desafios e oportunidades que podem advir de procedimentos e apelações de decisões de cortes marciais. E um aspecto, por exemplo, são os julgamentos sumários, quando existe uma detenção, e é claro que tivemos alguns debates sobre como fazer isso. E eu simplesmente sublinharei isso, mas isto teve, por exemplo, na mídia, na imprensa canadense, porque estava relacionado aos direitos civis e como isto poderia ser adaptado ao sistema de justiça militar, de modo que os direitos continuem sendo garantidos. E no projeto-lei que nós lançamos, nós achamos que o escopo pode ainda ser um pouco mais abrangente. E também na Corte Marcial eu vou destacar apenas dois aspectos. O aspecto da decisão Moriarty em relação aos delitos em serviço, sobre o escopo do artigo 130 do Ato Nacional de Defesa em relação a ofensas e delitos federais, e também o caso de Wiemeyer, que é um caso de jurisdição para julgar civis em relação a enviados a operações, como aconteceu, por exemplo, no Afeganistão. Então ele foi pego e gerou algum debate sobre o caso da jurisdição que nós tínhamos para julgá-lo ou não. Eu deixaria a minha apresentação por aqui, enfatizando e dizendo que eu tentei mostrar a vocês que a modernização constante e regular da justiça, do sistema de justiça militar é importante, e é também fundamental confiar em revisões independentes. Isso foi uma ótima oportunidade para nós melhorarmos e polirmos até certo ponto todo o nosso sistema, de uma forma inclusive mais proativa, e nós esperamos que possamos continuar alerta, e acho que estamos conseguindo fazer isso com o JAG, para responder de forma eficaz a qualquer ordem de corte que pode chegar até nós. Para concluir, muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o ministro Now do we Superior Tribunal invite Militar, the Minister Arthur of Vidigal the de Oliveira, Superior para Minister assumir a palavra Court e moderar este to momento de perguntas. moderate this Q&A moment. Bom, temos várias Well, perguntas, we mas nós have vamos escolher duas several perguntas questions. We are going to choose two of them. da representação de Angola, One formada from the pelo Coronel representation of Angola Álvaro João. on behalf Pergunta. of Colonel Álvaro João that asks, Gostaria que o I senhor would falasse like that mais you would detalhadamente talk in detail sobre as circunstâncias about their específicas specific circumstances em que o tribunal de seu país, in which a court in your country, Suprema Corte ou Corte Marcial, either we are talking about a Supreme Court or a Martial Court, tem a competência para julgar os has the civis. competence to judge and try any civilians. E uma segunda And pergunta the second question é do subtenente Santa Rosa. from Subtenant Santa Rosa.
que pergunta, com that relação asks, aos atos disciplinares, regarding the disciplinary acts, o julgamento é realizado the pelo trial respectivo is done comandante by the respective commander, ou o ato disciplinar or é julgado the por um juiz? disciplinary act is tried by a judge. E com relação ao juiz, ele é And in relation necessariamente to the judge, is he necessarily militar da ativa ou pode ser um juiz civil? military inactive, or may he be a civilian judge? Thank you for the questions. Muito obrigado pela pergunta, pelas perguntas, aliás. If I understand clearly E the se eu question, the entendi first one bem as perguntas, a primeira em relação is the Court-Martial Appeal Court or Supreme Court of Canada é se a Corte Marcial ou Suprema Corte pode ter uma jurisdição civil. Yes. Sim, Yes. pode. The civilian system, O sistema civil de justiça, some civilians are alguns subject to the civis Code estão of Service sujeitos ao Código de Disciplina de Serviço, circumstances e nestas circunstâncias nós temos todas elas previstas no Ato Nacional de Defesa. Obviamente, quando a Corte Marcial lida com o civil, estaria obrigatoriamente ligada basicamente, eu diria, se por exemplo a pessoa é julgada e levada ao teatro de operações, temos aí um cenário. Se por outro lado um professor tem que ser levado com as tropas além mar ou para outro país, as circunstâncias são diferentes e, mesmo assim, o Ato Nacional de Defesa tem jurisdição sobre essa matéria. Mas a jurisdição é apenas em relação às circunstâncias específicas e particulares, e a principal seria no teatro de operações. Em relação à segunda pergunta, você fez alusão ao fato de que os respectivos comandantes podem julgar delitos menores de serviço. Estes comandantes estão lá para aplicar a disciplina, como é óbvio, estão lá com um papel proativo, seja na força regular ou na força de reserva. E estes indivíduos têm que ser treinados por 2 membros do escritório do JAG, de forma a ter uma verificação da realidade no que toca a administração que eles podem levar a efeito no terreno. Os comandantes, num julgamento sumário, no qual não existe nenhum advogado presente, eles podem pedir o aconselhamento de se não têm certeza em relação à abordagem que devem adotar para avaliar ou para atribuir uma penalidade, um castigo específico. Mas ele é a pessoa que, obviamente, irá viver com as consequências da sua decisão, seja ela mais pesada ou menos, e ele é avaliado sempre que dirige e que leva a efeito um julgamento sumário e administra a justiça de modo mais ou menos imparcial, que nós sempre desejamos que seja o mais imparcial possível, como é óbvio. E o sistema de julgamento sumário, alguns críticos podem dizer que é a vitória do sistema, mas é um sistema que está funcionando e alguns membros preferem ser julgados nessa modalidade por qualquer motivo que inclusive eu desconheço, mas isso proporciona
alguma segurança de procedimento para assegurar que o acusado, o réu, tenha a oportunidade de se explicar, caso deseje, porque ele tem a oportunidade de ficar calado, inclusive, e lidar com todo o processo. Muito obrigado, Tenente Coronel Dufour. Thank you very much, Lieutenant Colonel. As perguntas que, porventura, não foram Other respondidas questions that you serão might encaminhadas They à will comissão be addressed organizadora to the para organization posterior of the encaminhamento à event, Vossa so Excelência. you can have your answers later on. Eu agradeço, em meu nome e da I comissão thank you on my organizadora, behalf and on por behalf sua of the brilhante organization, apresentação, your brilliant presentation, oportunidade que conhecemos a experiência canadense having the opportunity of knowing the Canadian experience no fortalecimento da justiça in militar. strengthening the military justice. O direito comparado, com toda certeza, nos ajuda a entender e a fortalecer a justiça militar brasileira e a sua importância no cenário nacional e mundial. Obrigado pela sua disponibilidade em ter aceitado o presente convite. Muito obrigado. Thank you.